Imaculada, eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha, palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia. Hoje é quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe nessa quarta-feira é o evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nós somos cristãos. A palavra cristão significa um novo Cristo. O cristão é aquele que é chamado a reproduzir a Cristo na sua vida, a ser no mundo sal da terra, a ser a luz que ilumina as trevas desse mundo pagão no qual nós vivemos. De forma especial, hoje, no século 21, nesse ano de 2023, estamos vivendo em um mundo pagão. Você vê pessoas que militam pelo aborto, que militam pela ideologia de gênero, que militam por aquilo que eles chamam de novas famílias. Uma ofensa a Deus. O mundo se paganizou, o mundo não conhece mais a Cristo. E no evangelho de hoje o Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É preciso hoje reconquistar o mundo para Deus. É preciso ser novo cristão no mundo de hoje. É preciso reproduzir a Cristo com a nossa vida. E hoje, dia 25 de janeiro, a igreja celebra a festa de São Paulo Apóstolo. Quem foi São Paulo? Foi exatamente um missionário que reproduziu Cristo com a sua vida, tanto que foi ele mesmo que disse: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E reproduzindo Cristo com a sua vida, ele levou Cristo aos povos pagãos, aquelas pessoas que nunca haviam ouvido falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquelas pessoas que adoravam falsos deuses. Ele foi à Grécia, ele foi a Roma, ele foi ao mundo pagão. Ele é conhecido como o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos pagãos. E ele reproduziu a Cristo na sua vida em todos os sentidos. Olha o que diz o evangelho de hoje. Estes são os milagres que acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Queridos, milagres. Jesus está dizendo que aquele que for meu discípulo, aquele que for cristão, vai me reproduzir na sua vida, até mesmo com milagres. E é o que aconteceu com Paulo. O Atos dos Apóstolos mesmo conta um episódio em que Paulo pregava e, se excedendo na sua pregação, alongou-se durante toda a noite. Já no final da noite, um rapaz que ouvia a pregação de Paulo, sentado na janela da casa, cochilou, caiu da altura de um prédio e morreu. O Atos dos Apóstolos diz que Paulo desceu lá, tocou aquele homem pela mão, chamou, ressuscitou dos mortos e continuou a pregação. Paulo era um apóstolo que reproduzia a Cristo, até mesmo nos milagres. Era um apóstolo carismático, cheio de dons espirituais. Aquilo que ele vai dizer no Coríntios 13, onde ele vai explanando ali a excelência, os dons um por um, e depois a excelência de todos os dons, que é a caridade. Ao olharmos para a vida de São Paulo hoje, precisamos nos lembrar que aquilo que Deus realizou na vida de São Paulo, o seu encontro pessoal no caminho de Damasco, você conhece bem a história. Paulo era um perseguidor dos judeus cristãos, judeus que haviam abraçado o evangelho, os novos cristãos. Paulo, um judeu helenizado, adepto do farisaísmo, que era da seita dos fariseus,
entendia que os cristãos eram uma ofensa a Deus e achava justo matar os cristãos, e ele perseguia a igreja. No caminho de Damasco, o próprio Jesus aparece para Paulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fica cego. Durante 3 dias recupera a visão, recupera a vista. Então ele mesmo se torna cristão. Depois de anos no deserto, em silêncio, num retiro espiritual, meditando aquilo que havia acontecido com ele, aquela experiência com Jesus, ele se torna missionário. Vai a Jerusalém, se reúne com Pedro e se torna apóstolo e viaja o mundo inteiro anunciando o evangelho, com palavras, mas com a vida. Tanto que ele vai dizer: sede meus imitadores. A vida de São Paulo, os milagres que ele operou, a pregação que ele efetuou, até mesmo ressurreições e, sobretudo, a cruz. Perseguido, preso, por várias vezes açoitado. No final da carta aos Coríntios ele vai dizer dos seus sofrimentos, sofrimentos dos apóstolos. Várias vezes açoitado, várias vezes apedrejado, naufragou, passou dias no mar, agarrado a pedaços de madeira, picado por serpentes, como diz o Evangelho: se as serpentes o picarem, não lhe farão mal. Picado por serpentes depois de um naufrágio, não morreu. Esse Evangelho de hoje é a vida de São Paulo. Mas também esse Evangelho de hoje precisa ser a sua vida. Como naquele dia, Jesus se encontrou com Saulo no caminho de Damasco. Hoje, Jesus se põe no caminho da sua vida. E o convite que ele faz para Saulo para segui-lo hoje faz para você. É claro que Jesus não fez um convite explícito para Saulo, né? Ele perguntou: por que você me persegue, Saulo? Hoje Jesus, por meio desse vídeo, põe entre você e o caminho do seu pecado. O pecado de Saulo era a perseguição dos cristãos, dos judeus convertidos. Ele estava indo para Damasco para perseguir e para prender a igreja. Então Jesus se põe entre Saulo e o pecado dele. E fala: por que você me persegue, Saulo? Hoje Jesus se põe entre você e o seu pecado. E ele diz: por que você está fazendo isso? Por que você tem vivido essa vida? Por que você tem buscado a morte do pecado? Eu tenho vida para você. E vida em plenitude. Hoje, na festa e na solenidade de São Paulo, apóstolo, um dos pilares da igreja, Jesus te chama a ser cristão, não só de nome, mas cristão de fato, a reproduzir a Jesus com a sua vida. Porque aquele que crê será salvo, aquele que não crer em Jesus será condenado. E crer não é só dizer amém, é mostrar com a vida. A sua vida precisa ser a vida de Jesus. Em todos os seus detalhes, você precisa reproduzir a Cristo, pregando o Evangelho com palavras, mas sobretudo com exemplo. Peça a intercessão de São Paulo e ouse participar dessa aventura de ser cristão. Uma aventura que termina lá em cima, no alto da montanha. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.